É importante que os jovens votem nas eleições europeias como em qualquer outra eleição, na verdade. Essa questão dos 3% tem a ver com a distribuição proporcional entre os diferentes Estados-membros no que diz respeito à sua representação na União Europeia. Eu relembro que desde 1994 que a taxa de abstenção na União Europeia estava acima dos 50%. Em 2019, pela primeira vez desde 94 então, ficou acima a participação dos 50%. Quem salvou de algum modo as eleições europeias de 2019 foram os jovens. Foi a participação eleitoral dos jovens em 2019 que fez com que houvesse um novo reforço da participação eleitoral nas eleições europeias. É importante que eles votem porque, no fundo, se pensamos no projeto europeu, além de tudo o que sabemos sobre ele, mas a nível muito pragmático, estamos a falar de 70% ou 80% daquilo que é de legislação que vem de Bruxelas, que tem impacto direto ou indireto nas nossas vidas. Portanto, os jovens, os menos jovens, aqueles que ainda estão a pensar aquilo que têm a decidir sobre o seu futuro e o futuro da nossa comunidade, devem participar porque, participando, estão a decidir precisamente 80%, 60% daquilo que vai ser a nossa vida coletiva no futuro. Portanto, votem, sim. O facto dos partidos nacionais diluírem partidos em grupos famílias políticas europeias é, no fundo, uma forma de, em vez de se estarem a defender os interesses, digamos assim, do partido PSD, do partido PS, do partido Chega, do partido Livre, etc., a ideia é que se possam representar interesses europeus, ou seja, não são os interesses nacionais que estão a ser defendidos, são os interesses europeus. Portanto, é importante que os jovens entendam, e mais uma vez os menos jovens também, mas os jovens em particular entendam, que quando estão a votar num partido político em Portugal, há uma implicação. Não estão a votar pegando naquilo que normalmente é o centro-direita e o centro-esquerda em Portugal, no PS ou no PSD. Estão a votar nas famílias políticas que vão ser depois criadas dentro do Parlamento Europeu. Estamos a falar normalmente de 7 famílias políticas no Parlamento Europeu. E normalmente o poder é dividido entre os socialistas e democratas, onde está o PS, ou o PPE, o Partido Popular Europeu, onde está o PSD. Portanto, é para este bolo de, atualmente vamos ter 720 eurodeputados, que, no fundo, esta gente está a ser toda eleita. Estamos a falar de 21 eurodeputados portugueses que se vão depois, mais do que diluir, que se vão integrar e que vão, além de integrar, promover os seus valores, a sua ideologia, dentro destes grupos políticos, que, mais uma vez, não é suposto serem grupos políticos que estão a defender os interesses da Eslováquia, da Hungria, de Portugal, da Itália, é suposto, estes grupos políticos defenderem os interesses gerais da comunidade europeia, portanto, dos povos europeus. Há uma desconfiança relativa àquilo que tem a ver com a insuficiência do voto, ou seja, para que é que serve realmente o voto. Essa é uma discussão que eu tenho normalmente em aula com os meus alunos, em que eles, aliás, das muitas discussões que temos em aula e depois em fora da aula, também noutros eventos que temos, sobre a questão do voto, e dizerem, bem, o meu voto dilui-se depois em outros milhões de votos. E eu digo sempre o mesmo, ainda bem que se dilui, porque o pior que podia acontecer era algum de nós ter um voto que valesse mais do que o outro. Portanto, essa democratização do voto, em que o nosso voto vale só um porque nós somos só um, é boa porque respeita o princípio democrático que todos nós temos uma voz, a mesma voz. Portanto, essa dimensão de termos essa única voz, mas que vale o mesmo, é particularmente relevante. Deve-se combater esta abstenção, esta distância. Relembro que a abstenção em Portugal andou nas últimas eleições europeias de 2019, eleições europeias a cada 5 anos, portanto nos anos 4 e nos anos 9, portanto tivemos em 2019, agora em 2024. Em 2019 tivemos uma taxa de abstenção a rondar os 70%. 70%, é uma coisa absolutamente trágica. Porque há sempre esta sensação de o meu voto não faz diferença. Há sempre esta ideia de que eu não percebo sequer muito bem qual é que é o funcionamento da máquina europeia. Há uma certa distância até relativamente às próprias elites políticas e depois o próprio discurso sobre as eleições europeias é um discurso muito nacionalizado, ou seja, é um discurso que se foca muito, tendencialmente, normalmente, na política nacional. O que no fundo faz com que os jovens não percebam bem para o que é que estão a votar também. É o quê? É para a Europa? Para a União Europeia? Ou são questões nacionais? Portanto, há aqui uma grande falta de literacia europeia, digamos assim, ou seja, de conhecimento sobre a Europa, que é alimentada um pouco por todo o lado, ou seja, pelos média, pela classe política, pela opinião pública, que no fundo faz com que haja uma certa distância, uma certa barreira relativamente às eleições, não só as europeias, mas as outras. Mas mais uma vez,
Quem resgatou as eleições europeias há 5 anos atrás foram os jovens e eu faço um apelo para que sejam eles novamente a resgatar. Isto não significa dizer que as eleições não sejam importantes e que é preciso alguém dizer votem porque é importante. Mesmo para as eleições legislativas ou regionais, toda a gente diz votem porque é importante. Portanto, é natural que, tanto nas regionais como nas legislativas, como para as presidenciais, é importante. Neste caso, estamos a decidir o nosso futuro, mas o futuro de mais de 350 milhões de habitantes que moram na União Europeia. Todas aquelas que consigam envolver os jovens, todas. Eu tenho feito um esforço relativamente grande nesse sentido, inclusive, enquanto diretor da nossa licenciatura em Estudos Europeus e Relações Internacionais, de envolver os nossos jovens nas discussões fora da sala de aula, porque o espaço da sala de aula é um específico, onde a ciência está acima de tudo, mas depois aquele em que a ciência e a transferência de conhecimento acontece em espaços diferentes. Tivemos, por exemplo, um encontro na Embaixada da Dinamarca a falar sobre o Dia da Europa, no dia 9 de maio. Nós antecipámos, inclusive, a celebração, fizemos no dia 8. Foi um momento importante para termos visões diferentes, não necessariamente só eurocéticas, não necessariamente só euroentusiastas, mas visões diferentes do que é o projeto europeu e do que deve ser o projeto europeu. Portanto, discutir o projeto europeu fora também do espaço universitário é importante. Dentro do espaço universitário é também extraordinariamente relevante. Nós temos uma iniciativa dos nossos alunos de estudos europeus que neste momento está a decorrer na Universidade Lusófona, que é uma iniciativa de consciencialização, partilha de informação sobre as eleições europeias, em que estão aqui na parte da parada, à frente do Puy, ao lado do SIGA, e toda a gente conhece, certeza, da Lusófona, estes dois locais, em que temos tido, durante uns dias da semana, algumas estudantes nossas de estudos europeus que estão, no fundo, a fazer a divulgação sobre, primeiro, votem, a importância do voto, e depois o esclarecimento sobre porque é que é importante votar nas eleições europeias. Portanto, estas iniciativas que já agora partiram dos jovens, das minhas turmas de estudos europeus, que é uma coisa que me orgulha particularmente e que me deixa particularmente feliz, é uma boa forma de sairmos do espaço da sala de aula e depois estamos numa comunidade de 12 mil estudantes na Universidade Lusófona e conseguimos tocar na nossa comunidade. Não vamos conseguir chegar a toda a gente, nem tocar a toda a gente. Portanto, porque não cuidarmos da nossa comunidade e promovermos esses valores, uma iniciativa absolutamente apolítica, é simplesmente para consciencializar sobre a importância do voto. E essa dimensão política é muito importante porque permite um espaço de abertura e diálogo e é simplesmente um espaço de dizer se vocês não votarem, alguém vai votar por vocês. Que é como quem diz, se vocês não decidirem, alguém vai ajudar a decidir por vocês. Portanto, o mais importante aqui é que decidam por vós próprios, qualquer que seja a vossa decisão, mas peguem no voto e saibam que têm poder a partir daí com ele. Para combater isso é preciso que os jovens acreditem no poder mediador que os média, inclusive os tradicionais, têm. Porque quanto mais mediação houver, quanto mais escrutínio houver, em princípio, e tudo isto é em princípio, é em teoria, vamos receber informação mais rigorosa, mais imparcial. Agora, se a esmagadora maioria dos jovens procura desinformar-se de forma militante e ativa, é um problema, é um sarilho. Porque atualmente, para alguém estar desinformado, informa-se muito. Quem procura desinformação, procura muita informação para chegar a esse caminho. Portanto, a minha sugestão é sempre saírem da bolha, saírem do algoritmo, porque a partir do momento em que vocês chegam à rede social, o algoritmo, no fundo, faz de vocês reféns e leva-vos para ouvirem somente aquilo que querem e terem momentos de deleite e prazer a ouvirem e a pensarem e a receber informação sobre aquilo que o algoritmo já percebeu que vocês gostam mais, e posições políticas e posições até sobre coisas básicas como música, cultura, que vocês querem receber. Saiam dessa zona de conforto, porque o maior problema é ficarem nessa zona de conforto que alimenta precisamente essa desinformação. O melhor que pode acontecer é procurarem informações em fontes, mais uma vez, mais credíveis, eventualmente algumas mais mainstream, mesmo que este termo atualmente afaste muita gente desses mesmos canais de informação, mas naturalmente, se há mais escrutínio, obrigatoriamente terá que haver mais imparcialidade, mesmo que ela não seja totalmente assegurada. Mas se procurarem mais informações em mais fontes e forem atrás dela ativamente e não se fizerem reféns do algoritmo, em princípio vão-se conseguir libertar dessas algemas que o algoritmo traz e vão conseguir pensar mais pela vossa própria cabeça. Ou seja, em vez de ficarem fechados na bolha,
saiam da bolha. Procurem outras informações noutros locais. Podem ser nos canais mainstream, nos canais não mainstream. Mas se ficarem só pelas redes sociais, pelo algoritmo, aí estão tramados, efetivamente. Portanto, a minha sugestão é que se informem. Em particular, falámos há pouco das famílias políticas, dos grupos políticos que estão no Parlamento Europeu. Quando falámos há pouco que os partidos políticos portugueses, assim como os outros todos, vão diluir nessas famílias políticas, é porque depois há um cardápio, há um menu de políticas que esses grupos políticos, passa a redundância, vão passar e querem vender. Vejam, leiam o que é que eles querem vender. Informem sobre o que é que eles querem vender. E a partir daí, procurem informação que não pode ser apenas informação portuguesa, é informação europeia. Consultem os jornais europeus. Consultem, por exemplo, um Politico, que é um canal que está na bolha de Bruxelas e que, a bem ou a mal, tem informação privilegiada sobre o que se passa em Bruxelas. Para votar nas eleições europeias é preciso pensar europeu. Think European if you're voting for European elections. O maior problema que pode acontecer é, votando para as eleições europeias, ficarmos fechados na realidade portuguesa e, mais uma vez, nos nossos micro-ecossistemas. Saiam dos micro-ecossistemas e saiam da bolha portuguesa e expandam um pouco essa bolha para, pelo menos, o pensar europeu. Os jovens, quando estão a votar nas eleições europeias, em particular estas, e só para dar um panorama muito rápido, nós falamos de 27 Estados-membros da União Europeia. 27. Atualmente, governos de esquerda na União Europeia, estamos a falar de 4 governos. Portanto, 4 de esquerda, 23 destes 27 à direita. Dentro destes 23 à direita, estamos a falar de um conjunto de Estados-membros que têm governos que já se direitizaram muito, ou seja, há uma espécie de direitização da direita. E sabemos que há um apelo muito grande daquilo que tem a ver com as questões relacionadas com a falta de crescimento económico, com a inflação, as migrações, o controle das fronteiras, criar mais muros. Portanto, os jovens votando para estas eleições estão, no fundo, a dizer aos políticos europeus qual é que é o futuro que querem para a União Europeia e para o seu próprio país. Querem uma União Europeia que seja mais uma União Europeia de defesa, de segurança, de proteção, de muros, de gestão dos migrantes, mais nacionalista, mais soberana, podem crer. Ou querem uma mais focada no Pacto Ecológico Europeu, mais focada na livre circulação, mais focada numa transição verde. Qual é que é a Europa que os jovens querem? É importante pensar nisto porque tem havido uma clara mudança de paradigma mais para a direita. Se for isso que os jovens querem, então que reafirmem isso. Se eles quiserem exatamente o oposto disso, então que reafirmem isso. Mas têm que ter consciência que afirmar uma coisa é efetivamente uma Europa mais de segurança, mais de fronteiras, mais soberana, e noutra direção é eventualmente pensar na Europa um pouco mais aberta, digamos assim, e mais a pensar num Pacto Ecológico Europeu e, mais uma vez, a pensar numa transição industrial que vai ter foco na transição ecológica. Portanto, quando os jovens estiverem a votar, e qualquer que seja a sua direção, pensem nessas consequências, porque, por um lado, estão a ir para uma Europa mais securitária, tendencialmente, por outro, estão a ir para uma Europa um pouco mais ecológica, tendencialmente. Onde é que vocês querem, jovens, que o vosso dinheiro, o dinheiro dos vossos impostos, vossos jovens, nós os já menos jovens, os vossos pais, os vossos avós, onde é que vocês querem que esse dinheiro vá ser alocado? Porque nós, votando nas eleições europeias, votamos para o Parlamento Europeu. 720 eurodeputados. Quando estamos a criar estas famílias políticas e dar-lhes força, elas vão decidir sobre o orçamento europeu. Portanto, elas vão decidir sobre as políticas europeias e onde é que esse dinheiro vai ser colocado. Portanto, a questão é, querem que esse dinheiro seja colocado para políticas mais securitárias, mais soberanas, ou querem que seja, e tenham foco, não quer dizer que uma coisa depois nega a outra, mas querem que seja principalmente focado nessa direção, ou numa outra, como por exemplo aquele exemplo que eu estou a dar, passa a redundância, do Pacto Ecológico Europeu. Portanto, pensem que quando votam estão a dizer aos eurodeputados, eu quero que o meu dinheiro, eu quero que as minhas políticas tenham esta direção ou aquela. É por isso que votar nestas eleições é tão importante.